Olá pessoal do primeiro ano do ensino médio, aqui é o professor Sandro em mais uma aula de redação. Em nosso último vídeo falamos sobre os gêneros do discurso na perspectiva aristotélica, ou seja, na nossa última videoaula tomamos conhecimento sobre as características e a importância estética e social dos gêneros do discurso sob o ponto de vista do filósofo Aristóteles. Dentro de uma concepção clássica dos gêneros do discurso, gente, que até então eram classificados como gêneros literários. Lembram disso? Pois é, nessa videoaula de hoje abordaremos o conceito de gênero do discurso dentro de uma perspectiva, de um ponto de vista atual, tendo como nosso guia teórico a tese defendida pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin. Acompanhem comigo. Pessoal, façam comigo um rápido exercício de reflexão sobre a importância da linguagem. Sim, isso mesmo, da nossa linguagem, da linguagem humana. Vocês concordam que a linguagem é o maior recurso que o ser humano possui para alcançar tudo quanto mais o ser humano deseja na vida? Nós somos movidos pela linguagem desde o período dos nossos ancestrais, certo? Pois é, então observem que eu não estou falando só da linguagem verbal, não. A linguagem escrita ou falada. Eu falo da importância da linguagem como um todo, da linguagem não verbal também, que é também um tipo de texto. Falo dos signos visuais, como por exemplo os gestos, falo da postura que nós temos, a postura corporal, falo das ilustrações, sobre as placas de trânsito, as músicas instrumentais, enfim, eu falo de todas as formas de comunicação, de tudo que permita a comunicação entre os indivíduos, que vai das pinturas rupestres lá dos nossos ancestrais até as mensagens instantâneas enviadas pelo WhatsApp, Instagram, etc. Hoje em dia é muito comum a gente se deparar com textos diversos e em lugares muito variados. Vocês, logicamente, vão concordar comigo que nossa vida é permeada por textos, sejam eles orais, sejam eles textos escritos, sejam eles textos verbais, sejam eles textos não verbais. É por meio de textos que nós, seres humanos, nos comunicamos com o mundo, que expomos nossas ideias, que expomos nossas opiniões, sentimentos, que nos entendemos ou até mesmo nos desentendemos, né? Com outras pessoas, que manifestamos nossas vontades e desejos, enfim, que vivemos e que convivemos em sociedade. Texto é isso, gente. Texto é o produto da comunicação eficiente. Esse texto é composto de palavras, de imagens, de símbolos ou ícones ou qualquer outro código que faça sentido para ambas as partes que desejam se comunicar. Mas volto a dizer, tem que fazer sentido completo para os interlocutores. O que é interlocutor? Interlocutores são emissor e receptor, a pessoa que emite o texto e a pessoa que recebe o texto. Uma vez que é para isso que o texto serve, para a gente se comunicar, para gerar uma boa comunicação. Só existe texto se houver entendimento entre os interlocutores. Agora, gente, muita atenção nesse momento, porque o diferencial entre o ponto de vista atual sobre gênero do discurso, sobre gênero textual, em comparação ao ponto de vista clássico, aristotélico, que foi colocado na última videoaula sobre o gênero do discurso, é o seguinte: o ponto diferencial, anotem isso aí. Gente, o grande diferencial é que, primeiro ponto, a gente não pode hoje, atualmente, analisar o texto, o gênero do discurso, ou o gênero literário, como Aristóteles concebia no período clássico da Grécia, apenas como um material de comunicação que imita a realidade. Esse é um ponto diferencial que a gente já vai destacar. A análise atual sobre os gêneros do discurso não passam por essa linha de utilizar um texto, seja ele épico, seja ele lírico, seja ele dramático, como uma espécie de imitação da realidade. Esse é um ponto diferencial que eu já vou destacar. Uma outra coisa que a gente também precisa destacar é o fato de que a opção pelo estudo exclusivo de texto literário, como faziam os gregos antigos, da Grécia antiga, da Grécia clássica, essa opção ela não se justifica mais.
tendo em vista o seguinte, há uma importância muito grande em relação a todos os textos que são produzidos no nosso cotidiano e textos que não são exatamente literários, mas que também entram dentro dessa classificação atual como sendo gêneros do discurso. Até, inclusive, textos que não são verbais. E aí vocês sabem, quando eu falo de texto verbal, eu estou me referindo ao texto escrito e ao texto falado. Nós hoje incluímos como gênero do discurso, inclusive, aquilo que não é verbalizado, aquilo que não é escrito. Aquilo que não é escrito ou falado também entra como um gênero do discurso, entra como uma ferramenta de eficiente comunicação. Esses dois pontos a gente vai estar discutindo ao longo dessa videoaula. Vamos só retomar algumas questões que a gente já falou na última videoaula. Vocês lembram que no vídeo anterior, na minha última videoaula, eu mencionei que para o filósofo Aristóteles, a literatura seria uma imitação ou representação da realidade através das palavras, não foi isso? Na época, o filósofo Aristóteles, como vocês também viram na minha última videoaula, ainda dividiu a literatura em 3 categorias, ou gêneros clássicos, onde havia o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Lembram disso, né, gente? Pois bem, acontece, pessoal, que mesmo lá na Grécia Antiga, do período do filósofo Aristóteles, já existia algo que Aristóteles ainda não havia percebido. Eu me refiro à autonomia da interpretação que cada leitor, espectador ou ouvinte faz sobre um determinado texto. Na verdade, cada pessoa, gente, se relaciona de um jeito diferente com o texto do qual ele tem contato. Tanto hoje quanto no passado. Volto a dizer que quando falo em texto, não estou me referindo exclusivamente ao texto escrito, não. Me refiro a qualquer forma de comunicação verbal, não verbal, simbólica, etc., que seja eficiente, que consiga ter eficiência entre os interlocutores. Em cada uma dessas formas de texto, o leitor irá ter o seu jeito diferente, individualizado, de fazer a sua interpretação de forma autônoma. Agora, gente, é importante a gente ressaltar que para desenvolver uma maior autonomia, uma maior independência na leitura e na própria produção de texto, é importante que a gente tenha contato com o maior número possível de tipos e gêneros textuais diferentes. Quanto mais a gente tiver contato com tipos diferentes de texto, mais autonomia a gente vai ter na nossa própria interpretação sobre os textos, em situações de comunicação que também sejam diversificadas. Os receptores dos textos, as pessoas que leem os nossos textos, que leem os textos que são produzidos por nós, não podem de jeito algum. Gente, esse é um ponto importante. Essas pessoas que são os receptores, elas não podem ser vistas como seres passivos, que apenas recebem aquele texto de maneira passiva, sem autonomia, para fazer uma interpretação diferente daquela interpretação que foi imaginada pelo autor do texto. Você que é o autor do texto, você quando produz um texto, você imagina uma forma que as pessoas irão interpretar, mas não quer dizer que porque você imaginou desse jeito, as pessoas necessariamente vão interpretar da maneira que você quis. O texto ele está aberto. Na medida em que você produziu o texto e que você publicou o seu texto, ele está aberto a interpretações diversas. Interpretações que vão muito além daquilo que você imaginou. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Digamos que vocês criem uma música com a intenção de passar apenas uma mensagem, sei lá, de amor entre duas pessoas, um amor romântico. E, de repente, você se surpreende quando se dá conta de que uma quantidade significativa de ouvintes de sua música romântica simplesmente não enxerga a letra de sua música como uma expressão romântica, e sim como uma letra de reflexão, observem, de luta de classe. Observem, você pensou em algo que seria numa linha romântica, mas foi interpretado como algo bem oposto, como uma espécie de luta de classe, luta por direitos sociais, como uma espécie de manifesto político. Já pensou em que situação? Lógico que eu estou aqui apenas dando uma exagerada para poder vocês perceberem que você produz algo pensando em um caminho e ele pode tomar um caminho bem oposto, né? De uma música romântica para se transformar em uma espécie de reflexão sobre luta de classe, já vai uma distância bem grande, né? Mas
isso também não quer dizer que não possa acontecer. Eu estou apenas dando uma ilustrada aí para vocês perceberem que na medida em que você produz um texto, esse texto ele não é só seu, esse texto a interpretação sobre ele não é só sua, o leitor, o ouvinte, ele quando recebe o seu texto, ele vai fazer a própria interpretação dele, que pode ser parecida com a sua, pode ter certas diferenças e pode ser até bem diferente. Pense em algo assim e percebam que o receptor, o interlocutor do seu texto, o seu ouvinte, não é um ser passivo que espera tudo pronto. Ele não espera que você interprete os fatos da vida por ele, ou o conteúdo que você produziu por ele. Ele tem a própria leitura de mundo dele. A gente não pode perder isso de vista jamais. Pessoal, é nesse ponto que o filósofo russo Mikhail Bakhtin contribui muito para uma nova leitura de classificação sobre os gêneros do discurso. Diferente de Aristóteles, o filósofo Mikhail Bakhtin definiu como gênero do discurso todos os discursos do cotidiano, todos os discursos artísticos, filosóficos, científicos e institucionais que tenham características na sua estrutura que sejam estáveis e permanentes. Gente, observem o seguinte, ó. Produzimos e lemos. Nós produzimos, nós lemos em todos os momentos da nossa vida textos escolares, textos literários, textos jornalísticos, pessoais, oficiais, e ainda assim reconhecemos em cada um as suas características próprias, particulares. O que eu quero dizer é o seguinte: cada tipo de texto possui sua característica, sua forma, sua materialidade, e não existe uma hierarquia dentro dessa nova leitura sobre os gêneros do discurso. Não existe uma hierarquia entre o sujeito que lê e o sujeito que produz. Não existe também a necessidade de o sujeito que produz ele tentar produzir algo no campo literário que seja uma imitação do que acontece na natureza, na vida, da mesma forma que o sujeito que lê um produto que é produzido pelo outro, ele não é um ser passivo que está ali obedientemente recebendo tudo pronto. Uma outra questão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quando eu falo discursos cotidianos, quando eu falo em texto do cotidiano, eu estou me referindo, por exemplo, aos textos instrucionais, como as bulas de remédio, as receitas culinárias. Outro texto do cotidiano que eu posso destacar é o e-mail, por exemplo, é a mensagem de WhatsApp, é aquele cartaz afixado em locais públicos, é o folder, é a fatura do seu cartão de crédito, é a nota fiscal do supermercado, é o podcast, que, como vocês sabem, é um conteúdo em áudio disponibilizado através de um arquivo, né, ou um streaming. Enfim, gente, é todo tipo relativamente estável de comunicação diária. Isso é o discurso cotidiano, e é isso também que faz parte desse grupo grande, amplo, de textos, de comunicações, de discursos que produzimos no dia a dia, e que essa nova leitura, seguindo a teoria de Bakhtin, é chamado de gênero do discurso, que substitui algo que era mais fechado, era mais ligado ao campo literário, que era chamado por Aristóteles de gêneros literários, tendo apenas aqueles 3 grupos que eu já tinha dito para vocês: o épico, o dramático e o lírico. Tudo isso aí é substituído atualmente por uma outra nomenclatura que a gente chama de gênero do discurso, onde abarca todo esse universo de produção, de comunicação entre emissor e receptor, onde a comunicação, para ser uma boa comunicação, logicamente, tem que ter entendimento entre as partes. Então, pessoal, vocês me ouviram falar que Mikhail Bakhtin, ele cita as características que são estáveis e permanentes de um gênero do discurso, né? Deixa eu desenvolver melhor essa ideia sobre as características estáveis e permanentes, porque esse é um ponto fundamental na teoria dele. Bakhtin, ele considera que existem 3 elementos centrais na organização dos gêneros textuais,
que dão essa estabilidade aos gêneros do discurso e que nos permite poder identificar os gêneros, sendo eles pertencentes a uma espécie de família textual, certo? Então, assim, esse primeiro elemento central é o conteúdo. É a informação, gente, que se pode ou se deve expressar naquele determinado gênero textual. É um elemento que vai facilitar muito a identificação que a gente poderá fazer dele. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem o que é essa questão do conteúdo, da informação. Isso é até fácil, viu, gente, de ser entendido. Vejam só, se eu pretendo ensinar, orientar alguém a fazer uma torta de chocolate, eu automaticamente precisarei pensar em um conteúdo, né? Em uma informação que seja adequada para o caso de uma receita, de uma torta, não é mesmo? Então, qual é o conteúdo que não poderá faltar nesse caso de uma receita de torta? O conteúdo que não pode faltar, os ingredientes de uma torta é um deles, né? Os ingredientes de uma torta e o tutorial, além dos ingredientes, o tutorial, né? Esse passo a passo de como se fazer essa torta de chocolate. Não é por aí? Pois é, esse é o tipo de conteúdo, de informação que as pessoas esperam encontrar em uma receita, nesse gênero receita. Toda vez que alguém pensa em receita culinária, o que é que você imagina que a pessoa pensa que vai estar lá? O ingrediente e esse passo a passo, né? Inclusive, é justamente por causa desse elemento central, do conteúdo, da informação, por causa desse conteúdo que as pessoas irão identificar que esse texto é uma receita culinária e não um outro gênero textual. Tranquilo isso aí, não é? Então, vamos agora para o elemento central número 2. Gente, o elemento central número 2, que Bakhtin ele coloca como sendo uma referência para a gente conseguir identificar cada gênero do discurso, é o recurso linguístico ou o recurso estético. Bom, o segundo elemento central, gente, esse recurso linguístico ou estético, ele também não é difícil de se entender, não. Quando a gente fala em recurso linguístico, em estética da linguagem, a gente está falando sobre a escolha que o autor irá fazer do tipo de linguagem que ele irá usar para se comunicar com o seu público. Por exemplo, se você é um compositor ou uma compositora, o seu texto musical certamente estará recheado de quê? Metáforas, de hipérboles, de eufemismo, enfim, de figuras de linguagem. Isso porque o seu texto musical, ele certamente caminhará sempre no sentido de se fazer uso de uma linguagem conotativa, né? De uma linguagem poética. Já no exemplo que eu dei da receita da torta de chocolate, o uso de figura de linguagem, vocês vão combinar comigo, né? Não é uma boa opção. Ao contrário, é uma péssima opção. Não dá para ser poético na hora de dar instrução para alguém, fazer um tutorial para alguém sobre como fazer uma torta de chocolate. Não dá para ser poético nesse momento, né, gente? Ou, por exemplo, dar uma instrução a alguém sobre como trocar a resistência de um chuveiro utilizando metáforas, né? Utilizando uma linguagem conotativa, sendo poético. Não, nesse caso não, né? A gente tem que fazer uma linguagem direta, no caso de um texto instrucional. Já no caso de um texto musical, de um texto poético, você utiliza outro recurso estilístico. Percebem que o seu estilo de escrita, a sua escolha linguística é também um elemento central para a identificação dos gêneros do discurso? Pois é, bora agora para o último elemento central que Bakhtin destaca na organização textual, que é aquilo que ele chama de estrutura mínima compartilhada pelos textos de certo gênero. Gente, essa questão da estrutura mínima compartilhada também não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Ó, pensem bem, isso quer dizer o seguinte: para que um texto ele seja enquadrado dentro de um gênero específico, para que um texto ele seja enquadrado, por exemplo, como o gênero bula farmacêutica, para que ele seja enquadrado como um texto como o gênero receita culinária, ou para que ele seja enquadrado como pertencente ao gênero dissertação argumentativa, ou
dentro do gênero narrativo, como um romance, um conto, uma crônica, uma novela, ele precisa ter uma estrutura mínima que seja parecida com um dos outros textos que são dessa mesma linha. Entenderam? Então, assim, vamos pensar no caso da redação dissertativa argumentativa. O que é que faz com que um texto ele seja considerado como um texto dissertativo argumentativo? Logicamente que ele tem que ter aquela estrutura mínima, que é a de ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Ele é escrito na modalidade em prosa, ele obedece algumas regras onde você tem que defender uma tese, um ponto de vista, não é isso? Onde você tem no desenvolvimento que organizar os seus argumentos a favor do seu ponto de vista, onde na conclusão, no geral, você tem uma proposta de intervenção. Tudo isso aí são características que são compartilhadas entre todas as pessoas que estão produzindo um texto dissertativo argumentativo, né? Inclusive isso vale não só para aquela redação do Enem de vocês, como vale também para o artigo de opinião, né? Vocês têm características que são muito parecidas. Quando você vai, por exemplo, para a tipologia narrativa, o que é que nós temos de comum numa narração? Ora, é natural que na narração você tenha o narrador, né? Que esse narrador ele pode ser um narrador tanto personagem como um narrador observador, como pode ser também um narrador onisciente. O discurso pode ser um discurso direto ou indireto, ou até indireto livre. Você vai ter, por exemplo, o enredo, você vai ter personagens, você vai ter o ambiente, você vai ter o tempo, né? Você vai ter o espaço, né? E aí o que é que vai diferenciar dentro dessa tipologia narrativa? Vai diferenciar alguns elementos que você precisa para poder classificar melhor o que é, por exemplo, dentro dessa narração, o que é o conto e o que é um romance, por exemplo. A partir do momento que, tanto no conto quanto no romance, você vai ter essas mesmas características que eu acabei de citar, de narrador, de enredo, de personagem, de ambiente, o que é que vai diferenciar dentro dessa tipologia? Vai diferenciar o seguinte: o gênero conto, ele não se confunde com o gênero romance, porque o conto, apesar de ser uma narrativa como o romance, o conto é uma narrativa curta, né? O romance já é uma narrativa longa, né? O conto, em geral, ele apresenta um número reduzido de personagens. Já no romance você vai ter, além dele ser muito mais longo, você vai ter também uma quantidade maior de personagens. Essas são umas das características que a gente pode citar que vai fazer com que a gente não confunda, por exemplo, o conto de um romance, da mesma forma que a gente não vai confundir uma redação dissertativa argumentativa dentro de uma análise de todos esses tipos textuais argumentativos. A gente não vai confundir uma redação dissertativa argumentativa com um artigo de opinião que também é argumentativo. E aí a gente vai, dentro dessa estrutura mínima compartilhada, a gente vai separando cada um dos gêneros e não vai ter confusão em relação a isso. É exercitar, né, gente? É praticar. A gente vai continuar falando sobre, ainda nas próximas videoaulas, a gente vai continuar falando sobre essa temática dos gêneros textuais. Ainda voltaremos a esse assunto, mas por hoje a gente encerra aqui. Um grande abraço e até a próxima videoaula, pessoal.